está aí no vídeo também, uma boa noite para você. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Nessa noite, nós vamos estar meditando, irmãos, na palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Obrigado, meu irmão. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler aí do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Título da Sociedade Bíblica do Brasil: A Ressurreição de Jesus. Todos encontraram? Amém? Diz assim o texto: Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, e aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora, vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos e se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Amém, irmãos? Oremos. Senhor Deus, Pai querido, amado, eu lhe peço mais uma noite, tomai a minha vida em tuas mãos. Tomai o meu intelecto, os meus sentimentos, e que tudo o que venha a ser proferido aqui nesta noite, ó Deus, venha do teu coração para os nossos corações. Te pedimos, ó Pai, iluminar a nossa mente, através do teu Espírito, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós, e que essa palavra, Senhor, encontre um terreno fértil em nossos corações, para que possamos também compartilhar com outras pessoas desta mesma palavra. Toma os nossos irmãos que estão no Brasil e no mundo afora pregando sua palavra, o seu santo evangelho. Pai querido, que o teu evangelho continue sendo propagado aos quatro cantos desse mundo. É o que nós lhe pedimos como igreja e já lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Podemos sentar, queridos, sobre bem nosso gorinho da boca, irmãos. Amados, o nosso Deus é um Deus que cumpre promessas. Ele é um Deus que não falha. Ele é um Deus que está velando para que a sua palavra seja cumprida. Todos nós precisamos de ser encorajados de tempos em tempos. Amém, igreja? Li uma vez sobre um jornaleiro que ele escreveu um bilhete para 20 de seus amigos, dizendo assim: parabéns. Mas nenhum deles tinham feito nada para que pudessem receber aquele feito, que pudessem receber aquele parabéns. Mas mesmo assim ele colocou lá, botou para eles: parabéns. E os 20 responderam agradecendo a ele pelas felicitações. Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos
de uma motivação. Muitas das vezes passamos por momentos difíceis, assim como os discípulos, certamente precisava de algum encorajamento. Os eventos após o Calvário foram terríveis. Vamos parar, vamos voltar, e lembrar tudo o que eles viveram com Jesus. Como nós falamos até um pouquinho aqui no início, Jesus os chamou, tirou eles para serem pescadores de homens, ou seja, para proclamar o Evangelho a homens. Ficou 3 anos com eles, ensinando-os, falando como era e mostrando na prática como se fazia. Desenvolveu ali uma grande amizade, um grande amor ali fraternal entre eles. E de repente, quando tudo estava indo ali bem, eles achavam, que tudo assim correria. Jesus é preso. Jesus passa por todo aquele flagelo, é chicoteado, é humilhado. A humilhação que Jesus passou foi muito grande, irmãos. Cuspiram em seu rosto, deram socos nele, o Filho de Deus. Eu creio que cada martelada daquele prego, cravando o nosso mestre naquela cruz, era uma tristeza grande no coração dos seus discípulos. Mas veio amanhã. Veio amanhã da ressurreição. A ressurreição trouxe para eles a percepção que Jesus não estava morto. Que ele ressuscitou e estava como ele havia dito que estaria. Esse mesmo encorajamento pode ser nosso hoje. Se considerarmos o que a ressurreição de Cristo significa. O primeiro ponto que nós vemos aqui significa que a nossa fé não tem fim. Olha os versículos do versículo 2 ao versículo 6, do capítulo 28, nós acabamos de ler. Olha o que diz aqui. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Amados, as decepções da vida são muito grandes, e as dos discípulos aqui foram tremendas. Há muitas pessoas procurando por algo ou alguém acreditar, em quem acreditar, não é? Nós vemos aí várias religiões, várias seitas surgindo de uma hora para outra. Considere algumas das tragédias que nós ouvimos durante esse primeiro mês até agora. Quantas tragédias nós já ouvimos? E as esperanças dessas pessoas muitas das vezes se colocam em algo que não é real. E quando isso acontece, a pessoa se frustra, perde a expectativa. Isso traz à mente
os muitos desencantados do passado, que seguiram homens e foram recebidos com grande decepção. Mas Deus, o nosso Senhor, Ele cumpre aquilo que Ele promete. O versículo 6 de Mateus: Ele não está aqui, Ele ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde Ele jaz. Os discípulos estavam com um pensamento, irmãos, que tudo tinha acabado. Na crucificação, acabou. Eles não estavam acreditando que o Mestre ia ressurgir. Maria e Maria Madalena foram ali para preparar o corpo, porque não tiveram tempo, por causa do Shabá. Já tinham começado, né, a hora da sexta-feira para o sábado, de acordo com a cultura judaica. E quando elas foram ali no domingo, pela manhã, com todo aquele preparo ali para poder passar o bálsamo, né, todo aquele preparo funeral para o corpo ali, elas tiveram essa grande surpresa. Mas se Jesus falou que ia ressuscitar, por que a surpresa? Daqui de tremerem diante de um anjo, né? Amém. Do terremoto. Mas o anjo teve cuidado de levá-las lá dentro do sepulcro. E vem cá, vem ver aonde ele jazia. Olha aqui, ó. Ele não está aqui não. Ele não está aqui. Queridos, muitas das vezes esse mundo tenta fazer você, eu, nós acreditarmos que as promessas de Deus morreram. E Jesus, tudo aquilo, irmãos, que Ele promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, seja o tempo que for, a hora que for, Deus vai cumprir. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Se você tem convicção no seu coração que essa promessa veio de Deus, irmãos, pode se levantar o que for, nada impede o agir de Deus na vida, nas nossas vidas, na sua vida, nada, nem a sua incredulidade, porque se Deus fosse agir de acordo com a credulidade desses discípulos, dos discípulos, não é? Não estou aqui criticando os discípulos, não. Talvez se nós estivéssemos lá junto com eles naquela época, talvez faríamos a mesma coisa, por causa da decepção. Decepção no sentido da expectativa que nós mesmos colocamos em nossos corações. E às vezes o plano de Deus é um pouquinho diferente do que a nossa cabeça planeja. Ele faz, mas faz de uma forma diferente. Amém, irmãos? Em João capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei.
quando os discípulos estavam encantados com o templo de Herodes o Grande, que realmente era bonito, era suntuoso, Jesus chama a atenção deles e fala assim: em 3 dias eu derribarei este templo e o levantarei. O que Jesus está falando? Olha, o maior templo estava com eles. Era a presença do próprio Deus, Cristo Jesus, o Deus encarnado, segunda pessoa da Trindade. É isso que eles estavam falando. Olha, que ele iria morrer e ele iria ressuscitar no 3º dia. Que aquele tempo não é nada comparado ao que estava ali com eles. Amém, irmãos? Entenderam? As coisas mais suntuosas desse mundo, irmãos, não se compara àquilo que você já tem, que é a presença de Deus na sua vida. Ele ressuscitou e o anjo ficou sentado na pedra, esperando que elas chegassem para dar essa notícia maravilhosa. O anjo poderia ter, como dizem aí, metido o pé, né? Podia ter ido embora. Mas não, ele aguardou, esperou Maria Madalena e outra Maria chegarem, para falar para elas que ele havia ressuscitado, para mostrar a elas que o que Jesus falou se cumpriu. E os discípulos, onde estavam? Os discípulos estavam, irmãos, com medo, trancados em uma casa. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, domingo, hein? Cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, eles se reuniram numa casa e fecharam as portas, trancaram as portas, com medo dos judeus, com medo que eles viessem a matá-los, assim como fizeram com o mestre. Mas olha o que acontece, nesse mesmo verso, diz o seguinte: as portas, lembrem bem, as portas estavam trancadas, cerradas. Diz aqui: chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus entra naquela casa com as portas fechadas. Jesus ressurreto tinha um corpo físico. Lembra que Tomé tocou nele? Lembra que ele falou: toca aqui no furo, aqui do meu lado, Tomé. Ele comeu com eles. Jesus aparece ali. Eu creio que eles vinham tudo atento ali na janela, nas portas, né, esperando a desgraça acontecer. Jesus chega e fala: a paz seja convosco. Ou seja, fico em paz. Eu estou aqui no meio de vocês. Eu não abandonei vocês, não. Ainda tem muita coisa para eu fazer na vida de vocês. Ver ali o seu Senhor ressuscitado, irmãos, devolveu a esperança que aqueles homens haviam perdido. O mundo, ele quer ceifar, irmãos, a tua esperança, a nossa esperança. Mas Jesus, ele quer que você continue. Jesus, ele fala: tenha paz. Tenha paz. Em Romanos capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim:
declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele tem todo o poder. Todo o poder. Hoje eu quero te encorajar, a todos nós, para que nós venhamos entender que nós servimos um Salvador vivo. A palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está vivo, e Ele cumpre as suas promessas. Ele não apenas está vivo, mas Ele está voltando para nos buscar. Não sei quando, não sei a hora, não sei o momento, mas Jesus está voltando. É uma promessa. Continue firme, buscando, adorando a Deus, servindo a Deus de todo o teu coração. A sua fé não é vã. Não é vã. A nossa fé não é vã. A gente não está colocando a nossa fé em qualquer mas nós estamos colocando a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, o eterno, o imortal, o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. É nele que a nossa fé está colocada. Amém, igreja? No verso 7, aqui significa também que a nossa vida não termina na sepultura. Olha o que diz aqui no versículo 7. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. Amados, a pessoa sem Cristo, ela não tem esperança. Para aqueles que não conhecem a Jesus Cristo como seu, reconhecem Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, vivem com Ele. O maior medo do homem é morrer. Mas um homem, quando eu falo homem, estou abrangendo homem e mulher. O homem e mulher que tem Cristo em seus corações, morrer é estar com Cristo. O homem natural, irmãos, eles gastam milhões para tentar, com pesquisas aí de desenvolvimento, para que o homem venha viver muitos anos. Não é assim que nós vemos? Claro que tudo isso está na mão de Deus. A morte e a vida estão nas mãos do Senhor. O homem pode ter o melhor plano de saúde aí que o dinheiro possa pagar, mas se Deus falar é a tua hora, não tem jeito, né, irmão? Não tem jeito. Como também, se não é a tua hora, você pode estar num hospital de guerra que você não vai. Tem uma maneira de viver eternamente, e essa maneira é Cristo Jesus.
aqueles que estão em Cristo, aqueles que reconhecem Cristo como Senhor, seu Senhor e Salvador de suas vidas. Você não vai, como dizem os ateus, vai acabar tudo. Não. Nós vamos viver eternamente com o nosso Senhor e Salvador. Em João capítulo 11, versículo 25 e 26 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí ele vem a pergunta: crê tu isto? São palavras de Jesus, né? Aquele que crê em Jesus, irmãos, não morre. A palavra diz que quando nós fecharmos nossos olhos aqui, nós vamos dar de cara com Ele. Aqueles que são dele vão dar de cara com Ele. Lembra do ladrão da cruz? Eu só beber um banho d'água aqui. Lembra do ladrão da cruz? O que Jesus falou para ele? Aquele que reconhece Jesus, né? Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus vira para ele e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele falou hoje mesmo. E quando aquele homem ali morreu, ele abriu os olhos do paraíso. Estou falando aqui para ninguém sair para o cara morrer, nem só pelo amor de Deus, isso aí não está certo não. Mas eu só estou falando que a esperança que Jesus nos deu através daquela cruz e da sua ressurreição é a eternidade. Nós vamos nos encontrar um dia na eternidade. Nós vamos nos encontrar com aquelas pessoas que nós amamos e que morreram em Cristo Jesus na eternidade. Jesus, ele conquistou para nós a vida eterna. O preço que foi pago por nossas vidas, irmãos, foi muito alto. Foi muito alto. Nenhum homem conseguiria pagar isso. O Filho de Deus se fez carne e veio pagar o preço que nós devíamos a Deus Pai. Ele foi o sacrifício perfeito. A palavra diz que ele foi como ovelha muda ao matador. Se entregou por nós. Nele não havia pecado. Na Epístola de Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10, o apóstolo Paulo diz assim: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Por isso, irmãos, a urgência e a importância de pregarmos o Evangelho. Por isso a urgência e a importância de falarmos do amor de Deus. Não há outro meio de salvação. Jesus não é um caminho, mas Ele é o caminho. É singular, é o caminho. Não tem outro caminho, não tem desvio, não tem atalho, mas Ele é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida.
nós viveremos, aqueles que são do Senhor e confessam Jesus Cristo, viverão eternamente com Ele. Nós viveremos eternamente com Ele. Esse mundo é transitório. É transitório. Uma vez eu vi uma ilustração, o rapaz estava com uma corda, né? Mas como não tem uma corda, eu vou usar o cabo do microfone. Nós, irmãos, nos preocupamos, vamos supor que isso aqui é o curso da nossa vida, tá? E o resto é a eternidade. E nós nos preocupamos tanto com isso aqui, tanto, mas não nos preocupamos, com o destino, que é principalmente a eternidade, aonde vamos passar a nossa eternidade. Você que está em um vídeo, faça essa pergunta ao seu coração: aonde você vai passar a eternidade? Um dia nós vamos fechar os nossos olhos aqui. E quando abrir, aonde você vai abrir os seus olhos? A Bíblia fala que aqueles que confessam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, reconhecem Ele como único e suficiente Salvador de suas vidas, estarão com Ele na eternidade. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A ressurreição de Jesus também significa que nosso amanhã será melhor do que hoje. Olha no versículo 8, aqui no capítulo 21. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. O Calvário, irmãos, não foi o fim da história. Tenho certeza que os inimigos de Cristo, naquela época, sem dúvida o diabo, ele pensou: agora nós vencemos o Filho de Deus. Agora foi tudo acabado para ele. Deu errado. Mal ele sabia que era a maior derrota que ele estava explicando. O diabo. Como diz lá em Gênesis, que do ventre da mulher, Gênesis 3, viria uma semente, Jesus Cristo, que pisaria a cabeça da serpente. Os discípulos achavam que tudo estava acabado, tudo estava perdido. E olha o que eles viram de milagres e maravilhas que Jesus fez. A Bíblia fala em João que se fôssemos relatar todos os milagres que Jesus havia feito, o mundo não caberia de tantos livros. Eles estavam no escuro no dia que Jesus foi crucificado. Tem um teólogo aí que ele chamou a atenção para algo assim bem interessante. Acho que eu já falei aqui da igreja. Eu não estou lembrando o nome dele. Quem foi, né? Que disse que no nascimento de Jesus, a noite virou dia. E na sua morte, o dia virou noite. Os discípulos estavam assim, perdidos. Mas ao alvorecer da manhã da ressurreição, aquelas mulheres ainda correndo, como diz a palavra, com medo e alegria, para
que não tivesse um mínimo, um resquício de dúvida em seus corações, Jesus aparece no meio do caminho. Versículo 9. Olha o que o Senhor. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, que lá eles me verão. Olha, por que Jesus apareceu para elas no meio do caminho? Elas experimentaram terremoto, viram um anjo, irmãos, um anjo sentado em cima do sepulcro. Os soldados em choque, paralisados por medo. O anjo falando com elas: venha, entra, vamos ver onde eles viam, onde ele jazia, que ele ressuscitou. Venha ver com os seus olhos. Elas viram, e lá estava dobrado a roupa mortuária do mestre. Essa dobra era um sinal que quando o servo, o seu senhor, sai da mesa, ele dobrava, ele mostrava para o servo que ele iria voltar. Se ele jogasse, se não me engano, em cima do prato, ou ele deixasse de qualquer forma sem ser dobrado, o servo, na costume da época, tá, irmãos, entenderiam que ali já tinha acabado ali a refeição. Mas não, Jesus ressuscitou, né? E o manto e a sua roupa mortuária ficou dobrada, né? Como sinal: olha, o que eu falei para vocês não aconteceu. Elas saem correndo com medo e alegria pelo caminho. E Jesus vê a necessidade de aparecer para elas e falar: olha, salve, sou eu. E elas se lançam aos pés dele. E ele fala a mesma coisa que o anjo vai falar para os meus irmãos, para eles me encontrarem lá na Galiléia. Olha lá onde eu chamei eles. Toda a tristeza dos discípulos, irmãos, foram tragada pela alegria. Sabe, irmãos, não deixe as decepções desse mundo apagar Jesus dos vossos corações. Muitas das vezes parece que projetos, sonhos, planos, ou aquilo que Jesus nos mostrou, parece que está acabando, parece que está indo por água abaixo. Irmãos, isso é uma promessa de Deus. Ele vai cumprir, seja o tempo que passar. O Senhor está testando a tua fé. Deus, ele manda lampejos para que venha a continuar crendo naquilo que ele ministrou aos nossos corações, aos vossos corações. Para encerrarmos lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Diz assim, João 14, capítulo 1, ao verso 3. Olha como é que Jesus começa a dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Ou seja, não deixa teu coração ficar atribulado pelas coisas que muitas das vezes você está vivenciando, não. Crê em Deus. Aí ele está falando para os judeus,
Criam em Deus. Credes também em mim. Aí ele continua. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Olha, meus irmãos, na casa do meu pai há lugar para todos vocês. Eu estou indo lá que eu estou preparando um lugar. Eu estou fazendo de acordo com o que meu pai quer para cada um de vocês. Ele continua. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meus amados, nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Jesus, Ele está conosco. O Espírito Santo do Senhor habita no coração de todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor Salvador. Nunca, em nenhum momento, você vai conseguir fugir de Deus. O salmista Davi, ele fala no Salmo 139: aos mais altos céus, o Senhor está lá. Ao mais profundo abismo, a mão do Senhor nos guia. Você que está no vídeo, você crê em Deus hoje? Você, pela fé aqui, reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? É disso que se trata a vida eterna. A entrega de Cristo, sua morte e sua ressurreição, nos reconciliando com Deus Pai. Mas nós temos, o homem tem que compreender a necessidade de um Salvador. Nós nunca conseguiremos, o homem nunca vai conseguir se salvar por si mesmo. Por melhor que esse homem ou mulher seja, nunca vai conseguir se salvar por si mesmo. O único que pode salvar as nossas vidas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está aí no vídeo, você já entregou a sua vida para Jesus? Você já fez uma oração reconhecendo Ele como o único e suficiente Salvador de sua vida? Faça essa oração. Fale com Ele. Você precisa de encorajamento hoje. Às vezes você é crente, está num momento difícil, assim como os discípulos estavam. Tenha uma certeza na sua vida: Deus cumpre promessas. Eu sempre falo aqui com os irmãos, eu tenho cumprimento de promessa lá em casa que passa todo dia por mim, com a Fernanda. Aqui atrás, razão. E quando das vezes a fé da gente balança, não é só a minha não, né? Os discípulos aqui balançaram, eles deram o médico, balança. Eu olho para aquele garoto, vejo a fidelidade de Deus. E quando Deus levou Davi, falou que ia nos enviar o Asaf. E que o Asaf ia dar continuidade à alegria que Davi nos dava. Irmãos, o garoto é colado comigo. Esses dias a gente estava vendo um filme. Pai, vamos ver um filme?
abraço esse homem. Mas, eu amo ele. Ele chega a grudar, e está calor, né? Ele gruda, aí encosta comigo, aí fica. É um grude comigo. Irmãos, é a promessa. Não que eu não sinta saudade do Davi, mas Davi está com meu pai. Entendeu, irmãos? É esse conhecimento, é isso que a cruz de Cristo gera em nós. É saber que não acabou. Um dia eu vou estar com meu filho novamente. Um dia minha família vai estar completa novamente. Não que ela não esteja completa, mas o meu outro filho está lá com meu Pai Celeste, está morando longe de mim. Mas um dia eu vou estar com ele, minha família vai estar completa. Eu, Fernando Azaf, e Davi nos céus, no Senhor. É essa a esperança, irmãos, que nós temos que ter na promessa de Deus, que Deus cumpre o que promete. Quando eu olho para Azaf, eu falo, poxa, Deus cumpriu grande milagre, Ele pode cumprir outro, Ele pode fazer tudo o que ele já fez na minha vida. Continuem olhando, irmãos, para Cristo. Ele vai cumprir o que prometeu aos irmãos. Promessa é algo pessoal, é individual. Amém, irmãos? Mas você sabe quando essa promessa vem de Deus ou não. Você sabe, para você que está em vídeo, você tem que pautar a tua Bíblia na palavra de Deus. E as promessas de Deus vão de acordo com a palavra de Deus. Eu estava vendo uma mensagem de um reverendo que a gente gosta. Ele estava aconselhando uma pessoa. Essa pessoa estava... ele estava aconselhando e a pessoa estava namorando uma pessoa casada. E falando que para ele não é de Deus para a minha vida. Deus não. A Bíblia fala, como é que a gente pauta? A Bíblia fala o quê? Que não é por aí. Então não seria. Falando de promessas, o que Deus fez nisso? O que Deus tem feito nisso? O que ficou no passado? No passado. Você se converteu? Tudo se fez novo, somos novas criaturas, mas temos que andar de acordo como que? Como novas criaturas. E aqui estão baseadas as promessas de Deus para a minha vida e para as suas vidas. Se fugir da Bíblia, irmãos, não é promessa de Deus. Deus fala, meu filho, eu vou te fazer, minha filha, eu vou te fazer prosperar. Você pode ter certeza que essa prosperidade não vem de frutos de corrupção. Porque vai contra o quê? A palavra de Deus, amém, irmãos? Entendeu como a gente vai decifrando e Deus vai testificando através de sua palavra o que é promessa dele e o que não é? Então, irmãos, aquilo que é de Deus está pautado nas Escrituras, na palavra. Se cumpre em nossas vidas. Se Deus te prometer, vai cumprir. Assim como Ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, nos deu o maior milagre que um dia nós poderíamos receber, que é a salvação em Cristo Jesus. E fala de eternidade. Esses milagres que todos nós precisamos, e promessas de serem cumpridas na nossa vida, para o Senhor, é fechado. Só que Deus faz tudo no tempo certo. Amém, igreja? Ele faz tudo no tempo certo. Então, creia, Deus é comigo. O Senhor é comigo. Ele está comigo. E Jesus fala sobre isso. Só quero ler aqui para encerrar essa mensagem. Mateus 28, verso 16. Olha o que ele diz. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia e para o monte que Jesus lhes havia designado.
E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Olha aí, irmãos, no final. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, se cumprirmos a palavra de Deus, a vontade de Deus, Ele está conosco todos os momentos da nossa vida, até a consumação de todas as coisas. Porque aí nós estaremos com Ele para a eternidade. Amém, igreja? Deus é contigo. Não fica desanimado, não. Olhe para Jesus, sabe? As coisas ficam turvas. Feche o olho, dobre o joelho, ore, peça, Senhor, me dá força. Eu preciso de Ti, preciso da Tua ajuda para prosseguir, para ir além. E Ele com certeza vai te dar, porque Ele se agrada. Ele se agrada. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai querido e amado, eis aqui os nossos corações. Tu conheces, Senhor, as nossas fraquezas. Tu conheces, Senhor, as nossas dúvidas. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor vai tocando em cada coração, também de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor vá manifestando nesses corações, em cada coração, a esperança da ressurreição. Mostrando a cada coração, Senhor, que o Senhor continua vivo, que o Senhor está conosco em todos os momentos, que o Senhor está cuidando de nós, da nossa família, que o Senhor está nos direcionando segundo a Tua santa e boa vontade. Pai querido, coloca cada vez mais fé em nossos corações, para que possamos continuar andando, olhando somente para Ti, e para nos derramar sempre, Senhor, no lugar correto, que é aos Teus pés, assim como as Marias fizeram, Senhor, quando o Senhor disse salve, elas se jogaram aos Teus pés em alegria. Senhor, obrigado. Obrigado por salvar as nossas vidas. Obrigado por tamanho preço que Tu pagaste por nós. Nunca conseguiremos, Senhor, por melhor que venhamos a fazer, a pagar o Senhor o que o Senhor pagou por nós. Obrigado porque esse presente é de graça. Obrigado pela salvação das nossas vidas. Obrigado por separar um lugar na eternidade para estarmos contigo. Continua, Senhor, motivando cada coração de cada um dos meus irmãos, de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Que cada um, Pai, tenha a sua promessa avivada nos corações, crendo que o Senhor, numa hora certa, no momento certo, o Senhor vai dizer amém a cada uma dessas promessas. Cremos em Ti. Em nome de Jesus, nos colocamos em Tuas mãos. E desde já lhe agradecemos. Todos digam amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, fiquem aí,